Você acha a respeito de ração vegana para animais carnívoros? Seria uma forma de imposição dos veganos? Bom, falei, saí, deixei a bomba e tô indo embora. Adorei essa bomba. Bom, nós temos realmente uma bomba nesse caso. Bom, eu vejo o seguinte, o importante, né, em termos de nutrição é o animal estar saudável e feliz. Em termos de saúde, né, nem de nutrição, em termos de saúde. O animal tem que estar saudável e tem e receber tudo que é necessário para que ele seja feliz. É isso que a gente tem que buscar, né? Então, se é possível atingir uma boa nutrição e a felicidade a partir de ingredientes que não sejam de origem animal, eu sou plenamente favorável que se deva buscar isso. Essa é a minha opinião pessoal, né, de não especialista no assunto. Muito Mas estamos aqui abertos a opiniões contrárias. Ao contraditório. Vai lá, Larissa, o que você acha? Minha opinião, eu talvez vou gastar um pouquinho mais de tempo, Vai porque lá, esse assunto... Vai lá, esse assunto você fala muito, né? Eu gosto. É um assunto que gera muita polêmica com você, né? Porque ração é um troço que é cheio de mito, assim, né? E um convite que eu quero fazer a todo mundo que está nos assistindo inclusive ao Ateu Vegano, muito obrigada pela pergunta. Peguem as embalagens das rações de gatos, então aqui carnívoro, a gente está falando de gato, porque cachorro não é carnívoro, né? Cachorro é onívoro, então vamos pegar a ração de gato que a gente tem em casa e ler composição básica do produto. E a gente vai começar a ver um ponto muito relevante. Quase tudo que tem ali, se não tudo que tem ali, não é alimento natural de gato. Gato não comeria isso em nenhum lugar. Gato não come boi, não come cordeiro, não come galinha, não come suíno, não come milho, soja, arroz, que são os principais componentes de uma ração comercial hoje considerada ideal para gatos domésticos. Então, dito isso, a gente já não tem dentro de uma ração comercial ingredientes naturais de uma alimentação felina, que é um dos argumentos que se utiliza para defender rações carnistas. Em segundo lugar, a gente não tem evidências científicas que demonstrem que somente as proteínas de origem animal são adequadas para os carnívoros, né? Para os animais carnívoros. Porque a gente tem a possibilidade de encontrar a mesma combinação de aminoácidos de fonte vegetal com níveis de absorção diferente, isso não estou discutindo aqui que é idêntico, mas que é possível a gente garantir a mesma quantidade de aminoácidos, que é o que a gente precisaria da carne, né, as proteínas, de outras fontes, utilizando, como o Sérgio comentou, uma combinação que garanta todos os nutrientes. Então, é possível, do ponto de vista fisiológico, não estou dizendo que isso já acontece, mas é possível sim elaborarmos combinações de ingredientes vegetais que garantam, sim, com tecnologia, todos os nutrientes para um gato. Na minha opinião, como estudante da mente dos gatos, quando um gato vai comer ração, ele não tá tendo o mesmo prazer de comer um camundongo, que é o que ele comeria na natureza. Camundongo, grilo... Aliás, diga lá, o que um gato comeria no dia a dia? A base da dieta de um gato seria 50% insetos, grandes insetos, então grilos, libélulas, cigarras, etc. E os outros 50% pequenos mamíferos ou outros vertebrados. Então camundongos, lagartixas, pássaros e por aí vai. Tá. Gato não come salmão, não come cordeiro, não come vaca. Que é o que pensam, né? Que até é o que na ração aparece, né? Ó. Não posso fazer propaganda aqui, né? Mas eu tô com um pacotinho de ração aqui, sabor cordeiro, e a outra sabor salmão, que é uma invenção humana bizarra, porque o gato não comeria isso. Por que ele gosta? Porque eles estudaram a palatabilidade, enfim. Então, na minha opinião, que entende de comportamento de gato, isso é uma opinião, porque eu nunca li artigos que comprovassem isso, pro gato comer uma ração de cordeiro ou uma ração sabor camundongo, independente dos ingredientes, dá na mesma. Se porque ele gostar, não é natural pra ele. Não é natural, aquilo. É ração. Ele gostaria mesmo era de comer grilo e camundongo. Então, o mais correto, quem defende, né, uma ração totalmente natural, vamos fazer ração sabor camundongo. Mas é ração. É uns grãozinhos lá que ele gosta porque é o que tem, na verdade. Então, se a gente garantir os ingredientes, ele vai estar bem nutrido. E ele vai estar mordendo e engolindo uma coisa tão antinatural quanto, né? Ele nem sabe se tem boi ou não ali no meio. Não, ficou muito claro, dá pra entender muito bem o que você tá querendo dizer. Inclusive, existem rações atualmente
que não são veganas, mas que não tem proteína animal, isso já existe. Se vocês pegarem, existe um tipo de ração que se chama hipoalergênica para gatos. Gatos que têm alergia, em alguns casos se utiliza esse tipo de ração. E ela é isenta de proteína animal, ela é à base de soja. Ela não é vegana porque ela tem gorduras animais, um pouquinho de gordura, óleo de peixe, gordura de frango, algumas gorduras, mas ela não tem proteína. Então, ela já não tem como fonte principal proteica a proteína animal. Já não é. Não é. E é uma ração que existe há anos, muito aceita na comunidade veterinária, utilizada largamente por dermatologistas e alergologistas para controle de doenças alérgicas. Claro que a gente está falando de gatos com uma doença, Sim. Mas uma ração balanceada de uma marca internacionalmente reconhecida que ninguém questiona e que tem como proteína a soja. A base principal da A proteína. base principal da proteína, a soja. Então, eu acho que isso são argumentos muito fortes. Bem legais né? de trazer, Larissa, porque muita gente não traz isso à Não tona sabe. por não conhecer. Exato. Né, o que a gente sabe de um gato? Normalmente, você não vê que ele se alimenta na rua, do que ele... Né, você vê ele comendo em casa, e aí geralmente é ração. É. E aí fica a ideia de que o gato é isso que ele come. Não, você tá falando, não, Isso já é o não que a é gente isso. dá. Isso é o que a gente dá, É. exato. E eu diria o seguinte, eu acho que eu seria o mais simples possível. Eu acho que a tua explicação é perfeita, no sentido de trazer um aspecto que muitas vezes as pessoas não pensam. Mas eu acho que a visão vegana, e aqui trazendo o veganismo na essência, é o quê? A gente fazer o máximo possível. Nós estamos inseridos em um contexto em que a gente sabe que heranças culturais, situações nos levam a essas polêmicas. Mas o que a gente mais tenta fazer é construir formas em que o gato seja respeitado, em que o cordeiro seja respeitado, em que o boi, em que o salmão e todos eles tenham um respeito, que eu costumo dizer de amplo respeito, vindo dos seres humanos. Só que, como nós temos uma herança cultural, nós estamos inseridos nessa sociedade que a gente vive, muitas vezes a gente tem dificuldade em ajustar, né? Então, por exemplo, você dá uma ração à base de proteína animal, né? Geralmente isso é um subproduto de uma indústria que já explora e tudo mais. Então isso vem com um valor muito menor que você consegue ajudar, que você não conseguiria de uma ração vegana, e entra no que o Sérvio falou, tem gente que tá passando fome, o animal também tá, tem os costumes e tal. Então eu acho que na essência, é a gente tentar o máximo possível. Então, eu torço demais para que desenvolvam as rações veganas para gato, para cachorro, seja lá para qual animal for, e a gente poder atender esses animais que estão mais próximos a nós da melhor forma possível. E dizer da melhor forma possível não significa que a gente vai conseguir tudo, por exemplo, como você disse, talvez a gente não vai conseguir ficar dando camundongo para ele caçar, que é o que ele gostaria. Exato. E a gente não quer fazer isso, Não, exatamente. pobres camundongos. Então a gente tenta ajustar da melhor forma possível, sabendo que existem dificuldades, existem obstáculos, e a gente vai construindo ao longo desse processo. Mas adorei aí as explicações de vocês, e a Larissa traz... Eu já ouvi você falando disso, e acho muito legal você trazer essa questão, e acho que o Sérvio... Eu acho que eu fechei reforçando o que o Sérvio disse, né? Tipo, fazer o máximo possível, né? Exatamente, e só reiterando, né? Além dele ter atendido sua necessidade nutricional, ele estar feliz. Agora, o que ele precisa para estar feliz? Muitas vezes, uma determinada ração ele não é tão palatável para ele, independentemente dos ingredientes, serem de origem animal ou não. Sim. E muitas vezes a ração tem ingrediente de origem animal e o animal não gosta, ele está infeliz. E às vezes o tutor não percebe isso, não substitui. Então, o que nós temos que buscar? Aquilo que seja mais palatável, que seja mais saudável e que ele possa ter suas necessidades atendidas e ser feliz. Às vezes o que falta é um desenvolvimento na tecnologia, nos ingredientes, nas misturas, nas essências, nos sabores, e isso vale para todos os animais, humanos ou não. Então é isso que a gente tem que buscar. Eu acho que durante muito tempo se cultivou um determinado tipo de cultura alimentar, agora a gente precisa ter um olhar diferente para um outro tipo de ingrediente. Às vezes a gente coloca... Hein, Ricardo, eu tenho essa impressão, né, de que e a Larissa deu um exemplo muito importante, essa das rações hipoalergênicas, né?
Se tivesse um rótulo ali de ração hipoalergênica vegana, de repente se cria que terrível. Um problema. Não. Agora, você coloca um rótulo de vegano e, de repente, muitas pessoas acabam tendo um certo preconceito. Ah, não, eu não como isso, ou eu não sirvo isso para os meus pros animais com os quais eu convivo. Só que se esquece que arroz com feijão é vegano. Sim. Macarrão com molho de tomate é vegano. Quer dizer, então se a gente começar a falar, eu quero um arroz com feijão vegano, não, isso eu não aceito. Não, vegano não. Batata frita vegana, não. não. Chopp vegano, não. Tem até um meme Não desse, quero. né? Vocês já viram um meme Não. desse? Que é uma pessoa... Ah, você aceita uma maçã? A pessoa, quero. Ó, é vegana. Ah, não, então eu não quero. Tipo isso. É bem isso. É bem isso mesmo. E, ó, nesse sentido, eu acho que ração e tudo mais é novo também, não é, Larissa? Super novo. É super novo, né? E a qualidade da ração é muito nova. Quando começou a ração, ela era contraindicada pelos veterinários. Eu lembro dessa Você lembra? época. Isso eu era era novinho, anos 90 meus cachorros ainda. comiam comida. Comida era Aí- melhor naquela época do Sim. que a ração, porque a ração era tão ruim que os animais estavam ficando doentes de comer ração. Eu, inclusive, lembro que a propaganda da mais famosa na minha época, eu era molequinho, que era Bonzo. Vocês lembram dessa? Não. Lembra dessa? Sério? Olha qual Não. que era o slogan deles. Ah. Bonzo não é ração, é refeição. Ah, Tipo, eles negavam a ideia de que era ração, mas entende? Porque a galera Tipo, tinha não preconceito. Era bizarra a ninguém ideia queria de dar mesmo. aquelas bolinhas lá, Sim, tipo. exato. Né? Era meio extraterrestre o negócio, assim. E aí foi evoluindo, porque muito estudo, muita ciência envolvida, inclusive com altos graus de sofrimento animal, porque eles tinham caixas metabólicas, onde eles mantinham cães confinados em Os testes caixas absurdos, do né? tamanho dos cães por muito tempo pra dosar tudo. Nossa, horrível. Felizmente hoje tá diminuindo isso, não acontece mais. Mas e aí a gente ter esse balanceamento. Então, em alguns anos a gente conseguiu avançar muito nas rações que tem proteína animal. Por que não a gente também dedicar um tempo? É que ainda isso não é feito porque não existe esse movimento. Eu não vejo esse movimento dentro da academia. Eu não conheço nenhum laboratório de nutrição animal que tem interesse em estudar a ração vegana. Então, Sim, ainda no não Brasil, chegamos nisso. nos Estados Unidos, eu não tenho profundo conhecimento, mas eu ouvi já comentários e li coisa em blog, que eu não sei a procedência, mas que já tem 6 marcas diferentes de rações veganas para gatos, e que algumas já com estudos um pouco mais longos e tudo mais. Então, mas é uma questão de tempo, se a gente se dedicar a estudar e trabalhar, né? E talvez nem vai dar tempo, porque talvez a carne celular vai chegar. Já chega e aí... Bom...